noite, irmãos. Boa noite. O senhor Dionísio estava falando do anjo que vai atrás do etíope. Para mim, parece piada. Bom, eu sou de uma época em que os pregadores não contavam piada, mas faz tempo, né? E a primeira vez que eu ouvi um pregador contando uma piada, ele contou uma piada do Mar Vermelho. Diz que tinha um presbiteriano e uma assembleiana, naquela época tinha poucas igrejas, né? E aí o assembleiano lá todo animado, olha, Deus abriu o mar e o povo passou. Aí o presbiteriano falou, foi um vento que deu lá e abriu um pedacinho ali, o povo passou com água pela canela. O assembleiano ficou ali, acho que até orou. A hora que ele volta e fala, glória a Deus. O que foi agora? Pô, Deus matou os egípcios todos com água pela canela. Então, um tradicional, um pentecostal, digamos assim, tem suas visões diferentes. Eu estava pensando no anjo lá e o Felipe, né? Como eu não sou pentecostal, então não consigo ver o Felipe ali correndo, segurando na janelinha da carruagem, né? Que a carruagem daquela época tinha janelinha, né? Ou do lado lá, que nem desenhinho ali, com as pernas todas voando, né? Para tentar falar com o etíope. Então eu fico imaginando que ele desceu por um atalho que ele conhecia e ficou esperando. Agora o cara vem lendo, né? Hoje tenta ler um livro dentro de um carro andando em algumas ruas, né? Você quase não consegue ler. Então, quer dizer, a carruagem não poderia estar correndo muito também. Então, a diferença de um tradicional e um mais avivado que nem o Dionísio. Cadê o trem aqui? Está funcionando aí, Rafa? É só ligar aqui? Acho que já está ligado. Ó, que beleza. Não sei nem apertar aqui ou foi eu que apertei? Vocês que fizeram aí, continua assim que é muito bom. Nessa noite nós vamos estudar alguns aspectos na vida do rei Jeú. Tem personagens na Bíblia que algumas atitudes nos trazem muitos ensinamentos. Então eu gosto em demasiado estudar individualmente a vida de alguns personagens. E nessa semana eu já tinha a escala, ela sai bem adiantada para quem está aqui num dia como hoje, né? Não aconteceu nada extraordinário, é o primeiro dia do semestre no Peniel, então o pastor Pércio tem que estar presente lá, por ele ser da missão, né? Ou ele prefere estar lá, então ele já no começo do ano ele escalou. Então eu já tinha um texto preparado, mas essa semana eu abandonei e comecei a estudar e me deparei com Jeú e achei interessante e acabei mudando, né? Ou abordando aquilo, deixando ali numa caixa de espera para uma outra emergência que de repente possa surgir. Mas observando alguns aspectos importantes na vida do rei Jeú, nós vamos, antes de ir para esses capítulos 9 e 10, que é onde vai falar o que ele executa ou a forma como ele faz, né, nós vamos... não estou conseguindo me dar bem com o trem aqui. Muda aí para mim que eu... nós vamos fazer uma introdução e nós vamos pensar, antes de pensar em Jeú, esse rei, nós vamos pensar um pouquinho que Deus executa a sua justiça, mesmo que aparentemente possa ser algo demorado. Eu sou daqueles que creem na Bíblia de forma literal. Então o que está escrito na Bíblia é para mim. Aí alguém vai me perguntar assim, na Bíblia fala que Salomão teve 1000 mulheres. Eu não vou andar nem pela piada, né, de que teria 1000 sogras, né? Eu já vou dizer que, olha, 1000 mulheres, muitas
vão ter seus deuses. E isso me ensina que não é um bom caminho, observando a vida de Salomão. Então, se isso está escrito lá, é para o meu ensinamento de que não foi um bom caminho que Salomão trilhou. Pensando ainda nessa ideia de que Deus sempre cumpre ou executa aquilo que Ele tem prometido na sua palavra, eu quero chamar a atenção dos irmãos para duas passagens que não estão aí no PowerPoint. 1 Coríntios 6, 9, quem achar pode lê-la. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Qual que é o versículo? Já Você quer falou? ver? 1 Coríntios 6, não? O caminho está totalmente diferente, eu uso umas versões bem loucas. A minha também está diferente. Então leia aí, Dionísio, quero ver a sua. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Perdão, tinha lido Não se 8. engane, pois os irmãos, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, e por aí vai. Ô João, então leia lá Apocalipse 22, 14 e 15, então. Havia lido o 8. Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu chamo a atenção dos irmãos nessa questão de que Deus executa a sua justiça e faz cumprir aquilo que é promessa ou aquilo que está na sua palavra, para esses dois textos. Se você crê na Bíblia, eu não estou dizendo aqui que isso tem a ver com salvação, eu creio na salvação pela graça através de Cristo Jesus, mas não deixem de observar a Bíblia, conheçam a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que um mentiroso não tem lugar para ele no céu. Não quero entrar nos outros aspectos das pessoas que não entram aqui, ou dos títulos das pessoas que tanto Paulo quanto Jesus diz que não entrarão no céu, porque nós vivemos num mundo muito contaminado por questões de pessoas que estão longe da vontade de Deus. E como Dionísio mesmo falou aqui, do amigo cristão dele, alguém que ele conheceu, que não acredita na volta de Cristo, esse mundo contaminado, ele acaba nos afastando da verdade da palavra de Deus. E se você anda na prática de alguma dessas coisas que Paulo ou Jesus fala, né, em Coríntios e Apocalipse, mude a sua vida ou reveja se o processo de salvação seu está correto pela graça em Cristo Jesus. Ô Dionísio, você foi e deixou o seu mosquito aqui, né? É o pastor, é do pastor. Isso aqui. É dele? Não, então não mexe, né? Então não vamos mexer. Voltando lá para Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Nós vamos ler alguns versículos. Uma consideração aos irmãos que fazem direção aqui, pregam. Livros do Antigo Testamento, quando tem dois na nossa Bíblia, é primeiro e segundo. No Novo Testamento é primeira e segunda, porque no Velho é livro e no Novo é carta. Então lembrem-se disso. E Salmo, o livro é Salmos, o capítulo é um salmo, né? Salmo 19, Salmo 18
no livro de Salmos, não os Salmos 19, é que eu estou em Reis 19, estou vendo um 19 bem grande aqui. Deus executa sua justiça, mesmo que aparentemente pareça demorar. Esse contexto de 1 Reis 19 é um contexto do profeta Elias, e o profeta Elias, para mim, é o cara do Velho Testamento. Aí vão dizer, o Elias tinha o dobro da porção dele, mas o Elias era o cara que chegava arrepiando ali numa época muito ruim. Essa época era a época que o governo, o rei, onde o Elias morava, era Acabe. O Acabe era aquele menino dodói, né? Qualquer coisa, machucou eu, né? Feriu a mim. Aquela linguagem de sofrimento que ele tinha, porque ele tinha uma esposa muito durona. Ela era a verdadeira rainha, a que mandava naquela situação. E aqui o profeta Elias, ele tem um tempo de luta contra o que esse rei Acabe fazia de idolatria e de ruindade diante de Deus. Ele passa por um processo, uma passagem bem conhecida, que é quando ele está junto com os profetas de Baal, que era a razão da idolatria naquela época. Jezabel era alguém muito idólatra a Baal, né? O pai dela chamava alguma coisa a Baal, que eu não me lembro aqui, de tanto que ela era baalista, digamos assim. E o Elias, ele coloca frente a frente os poderes do Deus verdadeiro e de Baal, e ele destrói qualquer menção que se possa vangloriar a Baal. Ele não só destrói a oferta de forma divina, como ele queria, jogando água e faz descer fogo do céu, como ele manda matar todos aqueles profetas que estavam ali naquele duelo. Acabei com a graça dele. Elias fez descer fogo do céu e consumiu. Eu consumi o mosquito. Salgado ou docinho? Olha, nem deu para saber. A asinha dele grudou no céu da boca. Não podia fazer piada, né? Antigamente, imagina uma cena dessa, todo mundo rindo dentro do culto, né? Eu lembro que as mulheres na época usavam muito saltos, né? E as igrejas com aqueles assoalhos, então elas entravam na ponta do pé para não fazer o toque-toque, né? E era um silêncio profundo, porque senão poderia ser profano. Mas o Elias está ali, ele passa por uma situação dessa, e aí o outro mosquito, olha, mandou o exército dele hoje, hein? Engoliu o restinho do mosquito. Ele depois de passar por essa situação, o rei Ezequias, ele vai se lamentar para a esposa dele. Ele não vai diretamente falar com ela, mas ele manda algumas pessoas lá, falar, eu estou doente aqui, né? E aí ela procura saber, o Elias ali, está acabando com a nossa vida, matou lá todos os seus profetas. E a mulher vira um bicho, né? Está mexendo com o meu bebezinho aqui, o rei. E ela fala, eu vou matar o Elias. O Elias fica sabendo, ele foge, né? Então, se tem algo que eu admiro muito no Elias, é principalmente por ele ser bem humano nessa época, né? É igualzinho eu, coisa apertou, estou fugindo, só não consigo fazer os milagres dele. Nessa circunstância, ele está lá escondido e ele tem muita experiência com Deus. E depois de ele ter vislumbrar a presença de Deus próximo a ele, aí vem essa passagem dos capítulos 15 e 17, que é a nossa introdução ao assunto do Jeú dessa noite. Versículo 15 do capítulo 19 de Reis, depois que Elias se lamenta com Deus ali, fala, olha, só sobrei eu, né? Aí Deus fala para ele, disse-lhe o Senhor, vai,
volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 homens, 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Então Deus, além de dar uma resposta sucinta ao fato de Elias estar se achando único naquela situação, Deus dá algumas recomendações que ele deveria fazer em relação aos tempos futuros. No capítulo 21, versículos 21 e 24, Deus também fala para Elias. Versículos 21 a 24 do capítulo 21. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Então Deus fala com Elias, e através de Elias ele dá essas profecias. Quando nós lemos já no segundo livro de Reis, nós vemos que Deus cumpre as suas promessas. No segundo livro de Reis, capítulo 9, versículos 1 a 6, nós vamos ver o cumprimento da profecia em relação ao rei Jeú. Capítulo 9 de 2 Reis diz que: então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo esse vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nice. Entra e faz-o levantar-se do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor: ungir-te-ei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Então nós vemos que a primeira profecia, aqui do caso que foi dada a Elias sobre Jeú, Deus cumpriu. Jeú era o capitão da guarda de Acabe, que era o rei que Elias passou a vida dele tendo atrito. Não foi Elias quem ungiu Jeú, também não foi Eliseu, foi um dos profetas lá da escola de profetas do Eliseu que fez essa unção para Jeú. Mas fato é que Deus cumpriu a sua promessa, pegando o capitão de Acabe e tornando-o rei sobre Israel. Outra profecia que Deus cumpriu aqui é contra Jezabel. No mesmo capítulo, versículo 10, diz que os cães, aquele profeta, continua falando
o Jeú, e aí ele fala: os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Dito isto abriu a porta e fugiu. E nós vamos ver no versículo 35, 36 e 37, depois que Jezabel morre, foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Então a profecia contra Jeú, Deus cumpriu. A profecia contra Jezabel, Deus cumpriu. E também a profecia contra os da casa de Acabe, que foi falado a Elias, Deus também cumpriu. Versículos 7 e 9 do capítulo 9, quando aquele profeta ainda está ungindo Jeú, e ele repete a profecia: ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá, exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão, isso aqui nós já lemos. Essa profecia é cumprida no capítulo 10, versículos 10, 11 e 17. Versículo 10 diz: sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio de seu servo Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhes deixou ficar de resto. Versículo 17: tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Então nós pegamos aqui 3 fatos, ou 3 profecias que foram dadas a Elias, e Deus executou a cada uma sem tirar uma vírgula do que ele havia prometido ou dito que executaria justiça contra aquelas pessoas e ungiria Jeú como rei. Então, quando eu digo para os irmãos ficarem atentos à palavra de Deus, observarem o que Deus fala em sua palavra, ela serve para nós, e às vezes nós ficamos desleixados. Então eu trouxe esse contexto para nós lembrarmos que o que Deus fala é verdadeiro e Ele cumpre. Agora nós vamos estudar o Jeú propriamente dito. Então Jeú, um rei a serviço de Deus. Nós vamos ver alguns aspectos que aconteceram na vida dele, ou nesse tempo de vida dele, nessa execução do plano de Deus, desde a unção dele como rei, até ele executar tudo que era a vontade de Deus. Fatos relevantes que nós podemos observar e trazer para a nossa vida, e há coisas também que nós podemos ter um pouco mais de habilidade para lidar em algumas situações. Ao cumprir sua missão dentro da execução da justiça de Deus, Jeú conhecia quem era Deus e por isso entendeu por que ele estava sendo escolhido.
Primeiro, ele era o capitão de Acabe, do exército que Acabe tinha, então ele conhecia os intentos do coração do rei Acabe. E de alguma forma, ele também, dentro das suas possibilidades como capitão do exército de Acabe, ele andou próximo de Elias, porque ele sabia o que Deus tinha falado, tanto para Elias quanto através de Elias. Então, mesmo ele estando num contexto ali de maldade e de idolatria do próprio rei Acabe, ele estava entendendo o que estava acontecendo e tinha a sua posição firme, por isso que Deus o escolheu para ser rei em Israel. No capítulo 9, versículo 11, ele não, digamos assim, ele não torna claro aquelas pessoas que querem saber o que o profeta havia dito, porque aquela geração não acreditava nos profetas. O povo havia se distanciado tanto de Deus por causa da ruindade dos líderes, principalmente dos reis, e no caso aqui a geração de Acabe, onde os profetas de Deus eram mortos por perseguição da rainha e do próprio Acabe. Então não se cria naquilo que os profetas falavam. Então Jeú, de alguma forma, quando os servos perguntam, versículo 11, saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhe respondeu: bem conheceis este homem e o seu falar. Então ele não entrou em detalhes, ele não ficou tentando explicar. Talvez ele entendeu que poderia ser motivo de zombaria, ele crê numa profecia, já que os outros não criam naquilo, e talvez pudesse até atrapalhar os planos do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios 2,14, que as pessoas que não andam próximo de Deus, elas não têm essa facilidade de entender os propósitos de Deus. Se alguém tiver com 1 Coríntios 2,14, ou puder abrir e ler, eu agradeço. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, ela, na nossa vida, ela é movida, ela é motivada, ela é transmitida, ela é transparente pela ação do Espírito Santo de Deus em nós que somos salvos em Cristo Jesus. Uma pessoa que não é salva em Cristo Jesus, a tendência dela é levar para o lado de zombaria. Às vezes a zombaria não é nem explícita, ela não está rindo literalmente da situação, ela está criando uma história paralela de falsa crença, mas no fundo ela está zombando daquilo que Deus fala. Então o primeiro aspecto de Jeú, ele conhecia, entendia aquilo que Deus havia predito e estava dentro dessa escolha de Deus. Por isso ele dá essa ignorada naqueles que estavam junto com ele. Uma outra característica de Jeú, e essa é muito importante para nós observarmos, é que ele era muito zeloso. Talvez tenha sido a razão que ele foi escolhido por Deus para essa missão. Jeú teve zelo e entusiasmo no cumprimento da sua designação. Capítulo 9, versículo 20, diz que o atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, porém não volta, e o guiar do carro parece com o de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. A expressão do atalaia aqui, daquele observador, é que ele era quase um louco ao dirigir a sua carruagem ou andar a cavalo
nas suas lutas. Então ele tinha uma marca, ele tinha algo que as pessoas conseguiam reconhecer a longa distância. Se alguém puder ler para mim Colossenses 3, 23, também agradeço. Tudo quanto quiserem, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para o homem. Dentro da vida cristã, nós, como servos de Deus, sempre temos que ter em mente que aquilo que nós estamos fazendo na vida cristã, ela reflete aquilo que nós somos. E se nós estamos dizendo que somos servos de Deus, a execução daquilo que fazemos tem que ser de forma bem, com clareza espiritual, para que as pessoas entendam ou vejam, ou até nos rotulem, como foi o caso de Jeú, de forma, mesmo que para eles sejam pejorativos, mas que tenhamos uma marca. Fulano é crente, fulano é cristão, fulano serve a Deus, fulano lê a Bíblia demais, fulano ora demais, fulano prega o Evangelho demais. Tem algumas coisas que até nós próprios crentes, quando rotulamos um outro, a gente fica meio com repulsa. E um caso bem comum de crente que às vezes as pessoas têm dificuldade é o nosso irmão Daniel Templeton. E ele geralmente, quando ia no escritório, ultimamente eu acho que ele está com alguma falha de memória. Esses dias nós estivemos juntos, ele não lembrava quem era eu. E como ele ia com muita frequência no escritório, eu acho que isso é devido a alguma falta de memória, como ele parou de ir. Mas ele geralmente chega nos horários, parece que ele adivinha o horário que você tem muito serviço, né, ou você tem um compromisso. E quando vê, ele para aquele carrão e vem todo feliz. E alguém me perguntou um dia, falou, nossa, mas não é ruim isso? Eu falei, a vantagem é que ele é o único crente que vai lá e depois ora antes de sair. Ele nunca saiu sem orar no escritório. Mas ele não fazia, não era um privilégio só meu, porque ele ia no cartório do lado, onde o rapaz não é crente, e o rapaz todo dia tinha que ouvir o Evangelho e orar, e receber a oração do Daniel Templo. É uma marca, né? Daniel Templo não perde uma oportunidade de dar um folheto, de falar do Evangelho para as pessoas, mesmo que às vezes pareça inconveniente os horários que ele escolhe para isso. Afinal, ele é um servo de Deus e está executando a obra dele, tal como Jeú, loucamente para executar as suas funções como capitão, né, e agora como rei. Quem olhou falou, aquele louco que vem vindo lá é o Jeú. Ele também teve zelo contra a intolerância a qualquer coisa que ofendesse a Deus. Versículos 16 a 24 do capítulo 10 diz que vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal. Jeú, porém, muito o servirá, pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá, porque Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú: consagrai uma assembleia solene a Baal, e a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, e se encheu de uma extremidade a outra. Então disse Jeú ao vestiário: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal. E o fez. Então Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal. Entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem
não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E entrando eles a oferecerem sacrifício e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar alguns dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Então ele usa de astúcia, ele convoca uma assembleia, eram muitos adoradores de Baal, sacerdotes, e ele convoca essa assembleia, coloca todo mundo dentro do local que eles já tinham para fazer isso, e aí ele executa uma ordem para que todos fossem destruídos. Então ele mostra o seu zelo e intolerância àqueles que estavam ofendendo a Deus. Versículos 25 a 27, ele teve zelo e fidelidade em cumprir a sua designação. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai e feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos a fio de espada, e os guardas e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal, e tiraram as colunas que também estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até o dia de hoje. Então ele faz uma destruição completa, ele mostra o zelo em executar as funções que Deus queria dele. Porém, ao cumprir sua missão, algo que nós devemos observar é que Jeú não matou ninguém desnecessariamente. Havia um plano de Deus para exterminar os adoradores de Baal, mas deveria-se ter prudência em relação a esse extermínio que Jeú estava fazendo. Versículos 18 e 19: ajuntou Jeú a todo o povo, versículo 9, no capítulo 9, 18 e 19. Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: chegou a ele o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro, chegando a eles, disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. Então ele está aqui para executar o rei Jeú, o rei Jorão, e o rei Jorão sabe disso, então ele está lá observando os seus sentinelas, o atalaia, e ele manda mensageiros: você está vindo em paz? E o Jeú fala: se você quer mudar de lado, a hora é essa, eu vou te poupar a vida aqui, senão vai morrer todo mundo lá. E acaba que aqui é citado duas pessoas que são enviadas, pessoas de confiança do rei, e acabam passando para o lado de Jeú. Então ele poupa essas vidas. Versículos 30 e 31, agora ele vai enfrentar Jezabel. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Ele não se deixou persuadir por dois aspectos. Primeiro, que a Jezabel se enfeitou. O texto não fala, e qualquer divagação fora do texto pode custar uma boa teologia bíblica, ou torná-la uma ruim teologia bíblica. Mas o fato dela se ornamentar, mesmo que para alguns segmentos evangélicos usem isso para as mulheres não fazerem ou não usarem sombras, adornos, mas ela era uma mulher que se produzia, ela era rainha, e de alguma forma talvez ela tentou se parecer bonita para persuadi-lo a não executar o plano de Deus na vida dela. E a segunda parte que tem aqui é o que ela fala para ele. Esse Zinri aqui era o avô de Jeú,
foi o rei que acho que governou por menos tempo em Israel. Ele governa por 7 dias. E ele toma o trono do rei anterior a ele. Ele era também da guarda, né, do exército do rei. Ele mata o rei e tenta governar. Só que ele não ganha o apoio popular e aí ele se suicida. Ele taca fogo no palácio e morre junto com os escombros. E a Jezabel evoca essa ideia de que, da mesma forma como Jeú matou Jorão, talvez ele estivesse repetindo o avô dele e talvez não iria ter paz em conviver com isso. Mas ele acaba por não se deixar persuadir também por esse fato. Então, mesmo ela tentando persuadi-lo por sua beleza, talvez, não sei se ela ainda tinha, e ela já era viúva do rei Acabe há alguns anos, e ela tenta evocar essa ideia de que o avô dele foi um assassino e não teve paz e suicidou, e isso era tão forte que o Jeú é conhecido por ser neto do homem que matou a traição e depois se suicidou. Mas ele não se deixou persuadir por essas histórias. Jeú exigiu posicionamento das pessoas, ele exigiu o posicionamento dos oficiais da corte lá do palácio de Jezabel. Versículos na sequência aqui, né? 32 fala que levantou-lhe o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele olha para onde a Jezabel está lá, tentando persuadi-lo, e tem os servos dela, e ele fala: olha, quem está comigo aí? Aí ele vê que algumas pessoas olham para ele, e ele fala, então disse ele: lançai-a daí abaixo. Então ele consegue ter o posicionamento daqueles oficiais a favor dele. As pessoas já estavam entendendo que a ação de Deus estava vindo através de Jeú. E ele exige também o posicionamento dos príncipes de Jezreel, dos anciões e dos que cuidavam dos filhos de Acabe. Os filhos do rei, eles tinham uma série de pessoas que davam algum suporte para eles. Então o versículo 6 diz que, no capítulo 10, então lhes escreveu outra carta dizendo: se estiveres do meu lado e quiseres obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã essas horas vinde a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade que os criavam. Então ele exige desses cuidadores dos filhos do rei que tomem partido e, se quiserem, pode estar do lado dele. E ele também exige de Jonadab, alguém que ele encontra no caminho, capítulo 10, versículo 15, tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou-o e lhe perguntou: tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo no carro. Então, as pessoas que ele encontrava, que ele até ia executar alguma coisa, ele sempre exigia um posicionamento, e aqueles que tomaram posicionamento, ele fez com que elas fossem livres de uma execução. Exigiu um posicionamento dos mordomos dos filhos de Acabe. Versículos 1 a 3 do capítulo 10, achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes das cidades, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós outros essa carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos de vosso Senhor, ponde-o sobre o trono de seu pai e pelejai pela casa de vosso Senhor.
ele, antes dele propor que eles passassem para o lado dele, ele dá a oportunidade para eles, fala, ó, se vocês acham que vocês podem subestabelecer como casa de rei, escolha alguém que vocês acharem que é o melhor, coloca aí e vamos lutar para ver quem vence essa daí, né? Então, ele exigiu um posicionamento dessas pessoas e também exigiu o posicionamento dos seus próprios guardas. Versículo 24, capítulo 10, fala que, e entrando eles a oferecer sacrifício e holocausto, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes, se escapar alguns dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Então ele exigiu que também os próprios guardas dele tivessem um posicionamento diante da situação. Concluindo esses breves aspectos da vida de Jeú, o que nós podemos ver? Que ele teve uma boa recompensa diante de Deus por ter executado os planos da justiça de Deus contra a casa de Acabe. No versículo 30 do capítulo 10 diz, pelo que disse o Senhor a Jeú, portanto bem executaste o que é reto perante mim e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Então eles tiveram o privilégio da família de Jeú ficar no trono por 100 anos. É o maior reinado, a maior dinastia de uma família no trono de Israel. 4 gerações de Jeú estiveram no trono. Ele, seu filho, seu neto e seu bisneto. Eles ficaram até acabar o reino de Israel. O deslize final de Jeú, que nós podemos observar no versículo 29, diz, porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. Versículo 31, mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Depois vai falar da morte dele, né? Mas ele não deixou algumas raízes de idolatria que havia nos reis de Israel. Então isso é um deslize final dele. As consequências futuras, mesmo que ele estava executando a obra de Deus, ele tem uma consequência futura. Isso está lá em Oséias, capítulo 1. Oséias, capítulo 1, versículo 4, diz que disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome, Oséias, Deus manda ele casar com a mulher e pôr os nomes que Deus queria nos filhos. A mulher de Oséias era Gomer. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E no capítulo 4, versículo 2, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar. Eu acho que eu fiz errado isso. Não tem nada a ver aqui. Acho que eu errei nas referências. Mas o versículo 4 já explica que a razão de Jeú ter derramado muito sangue nessas lutas, mesmo executando o plano de Deus, Deus castigou o reino de Israel, e aí ele delimita, após 100 anos, o reinado da família de Jeú, e também acaba com o reinado de Israel. Rapidamente, só para a gente fazer um resumão, Jeú foi ungido rei de Israel e foi matar Jorão e depois Acasias de Judá também. Depois de matar Jorão e Acasias, Jeú foi procurar Jezabel e Jezreel
e a matou para cumprir a palavra do Senhor contra ela. A morte dela foi exatamente como Deus tinha falado. A morte dela foi 15 anos depois do aviso de Deus. Também Jeú mandou matar a descendência toda de Acabe, e assim foi cumprida a palavra de Deus contra ele. Também Jeú mandou matar os irmãos de Acasias, 42 deles. Também Jeú mandou chamar os profetas de Baal para uma assembleia. Quando os profetas de Baal estavam reunidos, Jeú mandou matar todos. Assim ele acabou com a religião de Baal em Israel. Deus deu uma benção para Jeú por isso. Ele teve uma dinastia no reino por 100 anos. Jeú reinou 28 anos, Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoacás reinou 17 anos, Joás, seu filho, reinou em seu lugar. E depois tem um rei Zacarias, que é um filho de Jeoás. Então essa é um pouco da história de Jeú, alguns aspectos que foram importantes na vida dele. Nós podemos observar e tomar como ensinamentos para nós fazermos no dia a dia. Algumas coisas que devemos evitar também, talvez não tão propício a nós sermos sanguinários, né? Mas isso também é uma forma de observar que nem tudo, ou toda a forma que estamos executando algumas coisas, está do agrado do nosso Deus. Esse descontentamento de Deus não foi só com Jeú, foi com Davi também. Davi perdeu o privilégio de construir a casa que ele almejou para Deus por ter a sua mão carregada ou suja de sangue. Então, deixo com vocês a oportunidade de estudarem mais um personagem bíblico, talvez extraírem mais algum ensinamento. Jeú. Senhor Deus, obrigado por esse tempo em que podemos ler a Tua Palavra e discorrer sobre alguns aspectos importantes na vida de Jeú. Nós, ó Deus, também temos que estar atento àquilo que o Senhor tem falado em relação à sua justiça, à execução dos seus planos, e ao nos colocarmos nas Tuas mãos, ó Deus, que sejamos bons executores daquilo que a Tua Palavra requer de nós. Obrigado, ó Deus querido, por nos dar a garantia, através de Seu Filho Jesus, da salvação que temos através de Seu Filho Jesus, e de sermos habitação do Seu Espírito Santo e termos o discernimento para executarmos as Tuas coisas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Obrigado a todos, que Deus os abençoe e dê uma boa semana.